Olá, eu sou a Luísa e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode salvar seu casamento de forma definitiva. Mesmo se você for a única interessada nisso, mesmo que ele já não demonstre o mesmo interesse por você, mesmo que as brigas sejam constantes e mesmo que seu parceiro já tenha desistido, ido embora, esteja com raiva, esteja tendo um caso ou diga que não há esperança. Tudo com um método simples que transformou a minha vida e a de milhares de mulheres em todo o Brasil. Se você se casou com um homem da sua vida, mas agora seu casamento está frio, sem carinho, sem sexo, e você não sabe mais o que fazer, se você já tentou conversar com ele de todas as formas, não vê nenhuma mudança e se sentem como dois estranhos morando na mesma casa, este é o vídeo mais importante da sua vida. Além de te mostrar como salvar o seu casamento, nos próximos minutos desse vídeo, eu vou te revelar como ter um casamento à prova de separação e à prova de traição. E como fazer com que seu marido te trate da mesma forma apaixonada que fazia no início do namoro, todos os dias. Eu também vou revelar por que a maioria dos casamentos não duram muito tempo e onde é que as pessoas erram. Isso pode parecer impossível ou bom demais para ser verdade, mas continue assistindo este vídeo até o final e você vai entender de uma vez por todas o que está faltando para você ter um casamento feliz de verdade. Eu sou coach de relacionamentos há mais de 6 anos. Durante esse tempo, tive a oportunidade de aconselhar mais de 2.000 casais em todo o Brasil através de consultas particulares e mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo através dos meus blogs sobre relacionamento, autoestima e comportamento. Mas eu nem sempre fui especialista em relacionamentos. Na verdade, eu estava bem longe de entender o que se passa na mente dos homens e saber por que não conseguimos ter um casamento pleno. Antes de mais nada, tem uma coisa que você precisa saber. Eu já tive o meu casamento de 10 anos arruinado e meu marido chegou até a sair de casa. Eu me lembro bem quando foi que começou essa minha paixão por ajudar as pessoas em seus relacionamentos. Na verdade, isso veio da minha necessidade de salvar o meu próprio casamento. Eu e o Antônio nos conhecemos e depois de 3 anos de namoro, decidimos nos casar. Fizemos vários planos de uma vida a 2 e não tínhamos dúvidas de que esse era o passo mais importante de nossas vidas. Até que em algum momento, as coisas começaram a sair dos trilhos. Surgiram as primeiras discordâncias. Eram apenas algumas brigas bobas sobre a programação do final de semana, sobre a visita da família, a atenção que os amigos exigiam e o trabalho. Mas nada que deveria me preocupar muito. Afinal, qual casal que não tem uma briguinha ou outra? Mas algumas semanas depois, o ciúme também começou a aumentar. Devido ao trabalho dele, alguns dias ele chegava tarde em casa e algumas vezes não atendia minhas ligações, ou demorava para atender. Ele sempre dizia que estava realmente trabalhando, e de fato eu nunca peguei nenhum deslize dele, mas eu ficava insegura. Eu não gostava quando ele chegava tarde, enquanto eu estava em casa sempre esperando por ele. Ele chegava cansado e só queria deitar e dormir. Confesso que isso começou a corroer a relação. Cheguei a pegar o celular dele algumas vezes. Estava desconfiada que talvez ele estivesse interessado em outra mulher, mas tentava me acalmar e achava que isso deveria ser besteira da minha cabeça. Depois de 1 ano, eu engravidei da Sofia. E não foi uma gravidez planejada. Mesmo assim, eu acreditava que a chegada desse anjinho iria trazer mais união e paz para a nossa relação. Mas não foi bem isso que aconteceu. A Sofia nasceu e muita coisa começou a piorar ainda mais em nossa rotina. E com isso, as brigas tornaram-se cada vez mais frequentes. Eu tinha que cuidar sozinha de nossa filha, da casa e do meu trabalho. Não era fácil. E tudo o que eu queria em troca era ser mais valorizada e amada. O respeito foi acabando entre nós dois, e as agressões verbais se transformaram em xingamentos. Não gosto de falar disso, mas por diversas vezes chegamos ao ponto de discutir bem na frente da nossa filha. Ela chorava muito, e isso me doía demais. Quando estava perto da hora dele chegar em casa do trabalho, já me dava um nó no estômago. Eu ficava pensando em como falar as coisas com ele, escolhendo as palavras que eu deveria usar para evitar mais brigas, mas não adiantava. Me sentia sozinha naquele relacionamento. Chorava muito. E me perguntava se tinha escolhido o homem certo para a minha vida. Ele não me olhava mais, não me tocava, não sentia mais desejo por mim. Nem sequer um elogio saía da boca dele. É verdade que meu corpo mudou depois da gravidez. Acontece com toda mulher depois da gestação. Eu comecei a me sentir feia, com baixa autoestima, estava desmotivada de tudo aquilo que estava vivendo. Mas eu tentava equilibrar tudo por causa da nossa filha, e tinha a pressão que eu sofria da família também. Passamos a dividir a cama como se fôssemos irmãos. Exceto nas noites em que ele me procurava como se eu fosse apenas um objeto qualquer, para satisfazer suas vontades. Nessas horas, eu me sentia usada, descartável, um verdadeiro lixo. Deitar na mesma cama que ele e ao mesmo tempo estar sozinha me matava por dentro todas as noites. Várias vezes eu chorei baixinho, para que ele não escutasse. Eu não entendia como as coisas tinham chegado naquele ponto. Cheguei a pensar na separação.
mesmo não sendo o que eu realmente queria. Eu não tinha casado para me separar. Não era isso que eu queria. Ele é o pai da minha filha, e eu ainda o amava muito. Eu nem conseguia imaginá-lo separado de mim, vivendo com outra mulher. Só de pensar nisso já me dava uma tristeza profunda. E além de tudo, era ele quem bancava as nossas maiores despesas, então confesso que eu também não sabia como seria se ele fosse embora. Me lembro bem de um dia que me marcou muito. Uma amiga muito querida de tempos da faculdade veio me fazer uma visita. Começamos a conversar sobre muitas coisas. Ela me falou sobre uma surpresa que seu marido Luiz tinha feito recentemente para ela. Ele havia deixado as crianças na casa dos avós. Quando ela chegou em casa, ele tinha preparado um jantar romântico para os dois. Comprou um lindo buquê de rosas para ela e escreveu uma carta apaixonada, como se fossem namorados. Ela disse que a noite foi completamente mágica para os dois. Enquanto eu escutava tudo aquilo, surgia dentro de mim uma frustração enorme pelo meu casamento. Por que eu não podia ter aquilo também? Será que eu não merecia ser feliz como ela? Essas coisas só me deixavam mais triste e infeliz. E quanto mais triste e infeliz eu ficava, mais eu e o Antônio brigávamos e brigávamos. Chegamos ao ponto de uma vez discutir na rua, com várias pessoas ouvindo e olhando para nós. Foi uma grande vergonha que nós dois passamos. Todas as vezes que eu tentava conversar sobre a nossa relação, ele dizia que trabalhou o dia inteiro, estava cansado e que não era o momento certo para discutir relação. Mas, na verdade, o momento certo nunca chegava. Se o assunto era sobre nós dois, todos os momentos eram errados. Me lembro que no meu aniversário de 30 anos, eu já não tinha mais vontade de fazer nada, tanto que eu não fiz nenhuma comemoração. Infelizmente, eu não tinha o que comemorar. Quando chegava o ano novo, em que as pessoas ficam esperançosas de que algo vai melhorar no ano que se inicia, eu já não tinha mais forças para acreditar nisso. Eu percebi que todos os meus sonhos e planos com ele estavam ficando para trás, se desfazendo como uma nuvem que passa. Eu estava completamente entregue e sem rumo. Eu ainda não sabia disso, mas na verdade eu estava entrando em uma depressão. Eu pensava muito na minha filha, que só tinha 4 anos, e eu não queria que ela crescesse sem um pai ao lado dela. Decidi que eu precisava tomar uma atitude sobre aquilo. Eu ia falar tudo o que realmente estava engasgado na minha garganta durante todo esse tempo. Quando ele abriu a porta, meu coração disparou, mas não demonstrei. Ele estava aparentemente calmo. Se sentou bem na minha frente e escutou tudo o que eu tinha a dizer. E ao final de tudo, ele apenas pronunciou as seguintes palavras. Para mim, chega. Não aguento mais esse casamento. Estou saindo de casa. Eu fiquei estática. Eram as últimas palavras que eu esperava ouvir da boca dele. Nesse momento, eu senti uma dor indescritível. Eu vi tudo desmoronando bem na minha frente, sem que eu pudesse fazer nada. Eu chorei, gritei, me desesperei, e em meio àquele turbilhão de sentimentos eu até me humilhei. O agarrei e implorei para que ele ficasse. Ele simplesmente me afastou dele e se dirigiu para o quarto. A Sofia veio até a sala chorando e eu a peguei no colo. Ele pegou algumas roupas, deu um beijo na Sofia e foi embora. Nem mais uma palavra pronunciada. Nesse momento, eu fiquei completamente sem chão. E por um bom tempo demorou para a ficha cair. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Todos os dias eu ligava desesperadamente para ele. Queria saber onde estava, com quem estava, mas ele quase nunca respondia. E as poucas vezes era apenas para saber se a nossa filha estava bem. Eu comecei então a frequentar os mesmos lugares que sabia que ele ia, para tentar chamar a atenção dele. Quem sabe, se ele me visse toda arrumada, poderia despertar um pouquinho de ciúmes e o desejo dele por mim. Mas toda vez que eu chegava no mesmo ambiente que ele, era ignorada e ele ia embora. Parecia que tudo isso que eu fazia só o afastava de mim ainda mais. Me aproximei dos amigos dele, na esperança de saber sobre as coisas que ele estava fazendo. Queria saber se já existia outra mulher em meu lugar. Então cheguei a bancar a detetive. Vigiava tudo o que ele fazia até na internet. Mas isso só me machucava ainda mais. Algumas vezes cheguei a usar nossa filha como desculpa para conseguir falar com ele. Me sinto envergonhada por isso. Eu realmente estava no fundo do poço. E uma das coisas que mais me doía era escutar a Sofia me perguntando todos os dias: cadê o papai? Eu sempre dava desculpa de que ele estava viajando. 3 meses depois da separação, eu fui conversar com minha sogra e cunhada. Expor toda a situação. Afinal, nós tínhamos construído uma família. Talvez, se elas falassem com ele, ele poderia nos dar mais uma chance. Elas até tentaram falar com ele, mas foi tudo em vão. A essa altura, eu já estava muito triste e chorava quase todos os dias. Então uma amiga me indicou um psicólogo. Lembro que 1 hora de consulta custava R$195, e eu ainda precisava retornar uma vez por semana. Eu vi aquilo como uma luz no fim do túnel. Mas depois de 6 meses de terapia, sem faltar nenhum dia, eu não obtive nenhum resultado. O psicólogo ficava apenas falando coisas que eu já sabia, perguntando coisas sobre o meu passado, e aquilo só me deixou mais angustiada.
pois eu vi que não estava adiantando nada e eu só estava perdendo mais tempo e dinheiro. Comecei a ter crises severas de insônia e meu cabelo começou a cair. Eu estava completamente destruída por dentro, sem rumo, completamente derrotada e deprimida. Já fazia 9 meses que o Antônio tinha saído de casa e todas as minhas tentativas não deram em nada. Eu tentava de todas as formas minimizar essa dor, mas era insuportável. Passava noites acordada, angustiada, com um aperto forte no peito e um grande vazio. O aniversário da nossa filha se aproximava. Mesmo sem ânimo, decidi fazer a festa dela de 5 aninhos. Afinal, ela não tinha culpa de tudo aquilo. Dias antes do aniversário, comecei a arrumar tudo para a festinha dela. E, para ganhar um pouco mais de espaço, precisei levar algumas coisas para a antiga casa dos meus avós. Chegando lá, fui tomada por um sentimento de forte emoção ao entrar naquela casa. Sentei numa poltrona vermelha que minha avó tanto amava e caí no choro. Chorei muito mesmo, e chorei por tudo que tinha vivido até aquele momento. Ali, lembrei dos meus avós, velhinhos, sentados naquela sala, e como ele falava que a minha avó era sem dúvidas a mulher mais linda do mundo. Eles eram um espelho de como eu enxergava o meu casamento lado a lado do meu marido quando estivéssemos velhinhos. Me levantei da poltrona e caminhei até a estante onde havia um porta-retrato deles, bem empoeirado já. Nessa mesma estante tinha um livro que chamou a minha atenção. Ele tinha uma capa azul e estava bem amarelado, mais do que qualquer outro que estava ali. Era um livro que explicava sobre os segredos da vida a dois. Peguei o livro e bem na contracapa dele continha uma dedicatória para o meu avô. Voltei a sentar na poltrona para ler e comecei a folhear aquele livro. Algumas frases saltaram aos meus olhos e isso me intrigou. Como eu nunca tinha percebido aquele livro ali antes. Fiquei perplexa e em apenas algumas horas eu devorei aquele livro. A minha percepção se voltou para algo que eu jamais tinha pensado. Foi como se tivesse dado um estalo na minha mente e tudo começou a fazer muito sentido. Eu estava bem diante da chave que poderia ser a virada para toda aquela situação que eu não suportava mais viver no meu casamento. Naquele momento, eu levantei confiante. Fui tomada por uma esperança de que algo novo poderia acontecer. Cheguei em casa e comecei a buscar mais informações sobre relacionamentos entre homem e mulher. Mas rapidamente pude concluir que essas informações não estavam no Brasil. Encontrei livros, matérias, artigos e pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que poderiam me orientar. Então comecei a fazer a tradução de todo o material. Estudei durante meses sobre relacionamentos, desde a pré-história até os dias de hoje, até entender, catalogar e filtrar o que eu precisava para recuperar meu casamento. Eu comecei a entender como a cabeça dos homens funciona e como usar a inteligência emocional para lidar com eles. Eu sabia que estava no caminho certo, mas confesso que mesmo tendo muita informação, eu ainda estava com medo de testar meu casamento e me decepcionar mais uma vez. Mas eu fiz. Não tinha saída. Eu precisava voltar a sorrir de novo e decidi testar todas aquelas técnicas aparentemente loucas. Talvez essa fosse a minha última chance. E o resultado foi surpreendente. Passadas algumas semanas, chegou o dia do aniversário da Sofia. Terminei o banho, me arrumei e, ao me olhar no espelho, conseguia enxergar bem diante dos meus olhos uma nova mulher. E digo isso, pois estava me sentindo mais forte e confiante. Eu sabia o que tinha que fazer e decidi começar naquele momento mesmo. Cheguei perto do Antônio e falei para ele que estava feliz com aquele momento. De início, ele não deu muita atenção, mas insisti e iniciei uma conversa em que tomei coragem e apliquei algumas técnicas que havia aprendido. Acho que há tempos não nos falávamos por mais de 3 minutos e, de repente, já havia passado uns 20 minutos que estávamos ali parados, falando sobre algumas coisas sem que fosse o início de uma briga. Alguma coisa tinha mudado, ainda que bem sutil. Depois dessa conversa, peguei ele me olhando umas 3 vezes durante a festa. Aquilo me animou. Ele há tempos não reparava em mim. Não resisti e decidi colocar em prática mais algumas técnicas bem simples de comportamento. Chamei o Antônio e, enquanto ele caminhava em minha direção, eu o olhava e, quando ele chegou perto, falei uma frase específica no ouvido dele, conforme havia aprendido. Surpreendentemente, ele não se afastou, apenas sorriu e me abraçou. Eu estava completamente extasiada, sem acreditar no que estava acontecendo bem diante dos meus olhos. Então entendi que aquele realmente era o caminho, mas eu ainda precisava lapidar meus conhecimentos, e isso era só uma questão de tempo. O aniversário terminou, cumprimentei ele com 2 beijinhos no rosto. Enquanto ele ia embora, ele olhou para trás e, inesperadamente, ele fez um elogio sobre o vestido que eu estava usando. Fiquei surpresa demais. Eu apenas sorri e agradeci. Minha cabeça estava fervilhando e, mesmo com algumas sutis mudanças, eu estava animada. Algo de diferente estava acontecendo. Continuei estudando e aplicando em paralelo com ele, mesmo sem ele perceber. Pouco tempo depois, os desentendimentos já não davam mais origem a discussões, e pouco a pouco a gente conseguia conversar sobre assuntos diversos e até rir um pouco de algumas situações do dia a dia.
Foi um processo diferente de todas as outras tentativas. Eu estava aprendendo a lidar com cada situação específica de forma calma e confiante. Ele, aos poucos, começou a frequentar a nossa casa novamente. Participava de almoço aos domingos, me chamava para jantar no meio da semana. Naturalmente, começamos uma espécie de namoro. E a forma como eu o tratava fazia ele literalmente correr atrás de mim para me conquistar de novo. Finalmente, um mês depois do aniversário da Sofia, o Antônio apareceu em casa com um buquê de rosas e perguntou se poderia voltar a morar comigo. Aquele foi um dos dias mais felizes de toda a minha vida. Mesmo com tudo dando certo, eu fiquei com medo de que todos aqueles problemas do passado voltassem com o tempo. Viver novamente como um casal, na mesma casa, seria o teste final. A prova dos 9 para descobrir se as técnicas que eu estava usando iriam continuar funcionando. Foi então que, com o tempo, as coisas só melhoraram, dia após dia. Eu pude perceber uma mudança surpreendente em meu casamento. Antônio já não chegava mais tão tarde em casa e dividia os cuidados da Sofia comigo, o que já me ajudava muito. Aquele clima de estresse e brigas rotineiras já não existia mais, e esperar ele chegar em casa me trazia uma sensação gostosa de paz. Eu podia sentir o seu amor. A paixão e o desejo estavam sendo despertados dia após dia. Ele me abraçava, me beijava, me fazia carinho. Ele me percebia como a mulher dele, como a amiga, amante e companheira. Estava sempre procurando um jeito novo de me agradar. Me surpreendia com bilhetinhos apaixonados pela casa. Me levava para jantar e preparava alguma coisa especial para nós dois. Priorizava os finais de semana ao meu lado e me sentia segura e amada ao lado dele. Todas as noites, depois de colocar a Sofia para dormir, sempre tinha um tempinho que era só nosso. Isso era maravilhoso e o sexo voltou a ser quente como nos tempos do namoro. Dividir a cama com ele agora era algo prazeroso para nós dois. Já não existia mais um medo de perdê-lo. Tínhamos segurança um no outro. Começamos a compartilhar de verdade nossa vida, nossos interesses e a fazer planos juntos para uma vida inteira. Agora, nós tínhamos um casamento inabalável. E depois de organizar todo aquele conteúdo e realizar os testes no meu próprio casamento, eu consegui desenvolver um método infalível para recuperar qualquer casamento, que transforma relacionamentos totalmente abalados e à beira do caos em relações novinhas em folha, com todo o frescor de uma paixão. Várias amigas minhas notaram como eu estava diferente e começaram a perguntar o que estava acontecendo. Ensinei algumas táticas do método para amigas que também estavam com o casamento em crise, e o resultado foi fantástico. Além de despertar o interesse do homem e eliminar as brigas, esse método nos ajuda a lidar de forma calma e confiante com qualquer problema que possa surgir. Ter de volta a admiração e o desejo sexual do seu marido, ter de volta um companheiro de verdade que está do seu lado para te proteger e ter uma família forte e inabalável. E para minha surpresa, eu conheci alguns especialistas em relacionamento aqui no Brasil, que me ajudaram na criação deste método único para salvar casamentos. Você já deve ter escutado algo do tipo: vocês não dão certo porque tem incompatibilidade de gênios, ou porque você é muito ciumenta. Você mesmo pode achar que o problema está no seu corpo, que não é mais como era antes do casamento, pois você engordou um pouco, principalmente se você teve filho. E você acha que por causa disso o seu marido não se interessa mais por você. Essa é só mais uma besteira. A culpa não é sua. Eu digo isso mesmo que você tenha sido infiel ou tenha cometido muitos erros. Tenha certeza disso. A culpa não é sua. O que acontece é que você iniciou um casamento, mas não foi treinada para isso, certo? Você teve que aprender fazendo, e você deu o seu melhor, mas mesmo assim acabou causando danos ao seu casamento, porque ninguém te ensinou como construir essa relação. Infelizmente, as escolas nos preparam apenas para a nossa vida profissional e não dão qualquer suporte para a nossa vida emocional, que é a mais importante. Aprendemos coisas como matemática e português, mas não aprendemos como lidar com aquele que vamos conviver pelo resto da nossa vida e que é uma pessoa com a natureza completamente diferente da nossa. Você consegue entender a importância disso? Você escolhe uma pessoa para passar o resto da sua vida e entra nessa empreitada sem nenhum preparo, sem nenhum estudo prévio. Pense comigo. É como se você abrisse um escritório de advocacia com um sócio sem ter a mínima noção de direito, sem nunca ter sequer lido um livro de direito. Seria quase impossível isso dar certo, concorda? Nós acabamos buscando informações com amigos, na televisão, nas revistas e em blogs, mas todas essas informações não possuem qualquer base e geralmente atrapalham ao invés de ajudar. Mesmo que uma amiga sua te dê um conselho para o seu casamento, com a melhor das intenções, ela sabe tanto quanto você, pois ela também não teve esse aprendizado. Uma crise no relacionamento não acaba assim tão facilmente. Se você não tiver as informações corretas, você provavelmente vai piorar a crise. O grande segredo é você aprender a aplicar a inteligência emocional no seu casamento
e aprender um método certeiro para lidar com a mente do homem. Se você está implorando, se defendendo, discutindo e bajulando, ou se você está reagindo com raiva e lágrimas, ou se fica enviando mensagens e e-mails tentando fazer seu marido mudar de ideia, dessa forma você vai afastá-lo ainda mais, conseguindo o oposto do que você quer. Ao mesmo tempo, se você ficar muito distante, ele pode entender que você está desinteressada. Então é importante saber exatamente como e quando você deve se aproximar e quando você deve se afastar. Esse é o princípio básico de qualquer conquista e deve continuar sendo aplicado no casamento, porém com algumas adaptações. O grande problema é que se você não souber aplicar corretamente essa técnica, poderá comprometer ainda mais seu casamento e eliminar de vez as suas chances. Você precisa das informações corretas, não de ideias ultrapassadas ou opiniões sem base. Você precisa do que funciona. E rápido. Imagine por um instante você tendo uma noite acolhedora, calorosa e repleta de união e carinho com seu marido. Sem brigas, sem acusações e sem raiva. Você sentindo uma extrema felicidade ao saber que seu parceiro está prestes a chegar em casa depois do trabalho. Imagine seu marido te convidando para um jantar romântico, daqueles que vocês faziam no início do namoro, e após o jantar vocês dormindo fora de casa. Todos os casais que vocês conhecem perguntando o que vocês estão fazendo, olhando para vocês com admiração, pois vocês estão transbordando tanto de felicidade que é possível ver isso estampado nos seus rostos. E o mais importante, imagine você olhando para sua família e se sentindo muito bem. Feliz com o homem que está do seu lado, sem sentir culpa ou arrependimento. A felicidade e o amor entre vocês são as únicas coisas que tomam conta da sua mente nesse momento. E isso sem ter que aceitar tudo que seu marido quer, sem ter que mudar a sua personalidade e ainda sem gastar fortunas com terapia de casais. Até porque eu sei que você já tentou boa parte dessas coisas e não teve resultados, não é mesmo? Eu estou falando de um casamento que você e seu marido valorizam. Um casamento que é a prova de separação e a prova de traição. Agora note que eu não disse a prova de problemas. Todo relacionamento tem problemas. Mas aqueles que sabem o segredo, sabem o que fazer para se recuperar e seguir em frente, os outros implodem. Você precisa compreender como se conectar com seu marido, transformando dois indivíduos em um casal de verdade. Isso vai aumentar a sua qualidade de vida de forma extraordinária. E eu vou te mostrar como transformar tudo isso em realidade. Mas antes, deixa eu me apresentar melhor para você. Meu nome é Luísa Freitas e eu sou especialista em relacionamentos há mais de 6 anos. Foi pensando nas dificuldades que muitas pessoas enfrentam para serem felizes no casamento que eu resolvi criar o Casamento de Sucesso, guia para recuperação e blindagem de casamentos através da inteligência emocional. Neste guia, eu vou te mostrar tudo o que eu aprendi em todos esses anos de prática e estudo. Você vai aprender a lidar com qualquer problema e revitalizar completamente o seu casamento, como você nunca experimentou antes. Eu coloquei neste guia apenas o que dá resultados efetivos e vai funcionar com você, independente de quantos anos de casada você tem. Mesmo que você já tenha tentado de tudo para salvar seu casamento. O que faz o guia Casamento de Sucesso ser único e exclusivo é que ele é o resultado de anos da minha experiência na prática, testando o que funciona e o que não funciona, e ensinando este exato método a milhares de pessoas em todo o Brasil. E se você está se perguntando quanto vai custar o guia Casamento de Sucesso, eu já vou te responder em mais um minuto. Mas antes, deixa eu te falar para quem esse guia não é. Neste guia, eu não vou te mostrar como você vai salvar seu casamento da noite para o dia, sem que você empregue nenhum esforço para que isso aconteça. Você vai precisar seguir meus 3 Cs. Você precisará ser calma, consistente e constante. Se você quer uma solução rápida e sem esforço, recomendo que saia imediatamente desta página, pois eu não tenho como te ajudar. O que você vai aprender aqui é a salvar seu casamento através da inteligência emocional. Ter uma família feliz novamente, sentir a paz dentro do seu lar, recuperar o amor, a admiração e o desejo sexual de seu marido e como reprogramar sua mente para lidar com qualquer tipo de problema de forma calma, confiante e constante. Tudo sem ter que aceitar tudo que seu marido quer, sem ter que mudar sua personalidade e ainda sem gastar fortunas com terapia de casais. Aprender tudo que tenho para te ensinar não foi fácil. Além de estudar muito todo o conteúdo que encontrei nos Estados Unidos, continuo frequentando seminários e cursos no Brasil e no exterior. Tudo para te trazer o que realmente fará você alcançar o seu maior objetivo, que é resgatar o casamento que você tanto deseja e merece. O guia Casamento de Sucesso foi feito com muito carinho para que você resgate a relação mais importante da sua vida, através do fortalecimento da autoestima e inteligência emocional usadas a seu favor.
Eu estou a todo momento atualizando todo o conteúdo do programa, para que você tenha em suas mãos as principais novidades do que realmente funciona na psicologia voltada para a mente dos homens. O Guia Casamento de Sucesso é um programa dividido em 5 etapas fundamentais. Vamos conhecer as 5 etapas do nosso programa. Etapa 1. As 5 principais coisas que você não deve fazer. Esse será o pontapé inicial. O primeiro passo é aprender o que se deve parar de fazer. Então, a etapa 1 é dedicada a ajudar você a parar de fazer coisas que só causam mais problemas. Muitas delas você talvez nem perceba que está fazendo. Eu vou enfatizar as 5 ações mais destrutivas na primeira etapa do programa. Logo nos primeiros dias, você já vai perceber uma grande diminuição das brigas que vocês costumam ter. Etapa 2. Guia Casamento de Sucesso de início rápido, avaliando a situação. Essa etapa vai permitir que você avalie sua situação e saiba exatamente por onde começar. Existem 8 estágios diferentes em uma crise conjugal. Cada um demanda uma abordagem diferente. Assim que tiver completado esta fase, você estará realmente pronta para aprender sobre o que o relacionamento pode e deve ser, junto com conselhos diretos de como chegar lá. Etapa 3. Salvando o casamento. Hora de consertar as coisas. A etapa 3 é o módulo central do programa e foi planejada para dar a você toda a informação que precisará para entender o que deu errado, como consertar e como garantir para que não aconteça de novo. Após essa fase, você vai sentir uma melhora nítida no seu casamento, em todos os aspectos, tudo isso bem diante dos seus olhos. Essas mudanças, por si só, irão te motivar a continuar na próxima etapa com mais vontade ainda. Etapa 4. Lidando com raiva e ressentimento, dissolvendo sentimentos nocivos. Na etapa 4, nós vamos tratar sobre raiva e ressentimento. Essas duas emoções, praticamente a mesma coisa, causam mais mal que qualquer outra coisa e você precisa compreendê-las. Caso contrário, estará em apuros. Mais importante do que compreender a raiva e o ressentimento, você vai aprender como lidar com elas, quer sejam as suas raivas e ressentimentos ou as do seu parceiro. Mas e se você descobrir que seu marido ainda está resistindo ao relacionamento? Eu falo sobre isso também. Etapa 5. Jogando pesado, jogando com todas as armas. A etapa final é o guia Jogando Pesado para salvar seu casamento. Ele contém truques e técnicas mais potentes para lidar com as mais persistentes e difíceis situações. Tudo isso sem se rebaixar a manipulações. O Guia Casamento de Sucesso é um método completo e eficiente para resgatar e blindar o seu casamento. E acredito que você já tenha percebido quanto ele vai salvar a sua vida a partir de hoje. Talvez você esteja pensando que todo o programa vai custar muito caro. Bom, você tem razão. Pelo menos ele deveria custar muito mesmo. O preço normal do método, vendido separadamente, seria de R$ 497. Porém, hoje este preço não é para você. E eu vou te explicar o porquê em só mais um momento. Preste atenção. Você não irá receber somente o Guia Casamento de Sucesso através desta oferta. Eu tenho algumas surpresas para você. Muitas pessoas não dedicam tempo para aprender novas ideias da forma como você está fazendo agora. O fato de você estar comigo assistindo este vídeo até aqui mostra para mim que você realmente quer transformar a sua vida e realmente quer de volta a felicidade que você merece. Além de provar que você quer fazer isso agora. Por isso, eu quero deixar tudo isso ainda mais fácil para você, incluindo 4 bônus incríveis para você tomar a decisão de resgatar seu casamento ainda hoje e atingir a felicidade plena o mais rápido possível. Bônus 1. Recuperação após um caso, em áudio. Infidelidade destrói muitos relacionamentos, mas não precisa ser assim. Na verdade, este pode ser o acelerador de uma mudança verdadeira, como já vi acontecer muitas vezes. Você precisa entender por que as traições acontecem e o que fazer após uma traição. Eu te digo isso nesse áudio. Você poderá ouvi-lo no seu celular, computador ou qualquer aparelho de som. Bônus 2. Lidando com a crise conjugal da meia-idade, em áudio. Menos compreendida ainda é a crise da meia-idade, o que pode se tornar uma crise conjugal da meia-idade, que eu abordo no meu áudio, Lidando com a crise conjugal da meia-idade. Se seu esposo já lhe disse, eu te amo, mas não estou mais apaixonado por você, ou eu não te amo mais, ou você vê outros sinais da crise da meia-idade, você precisa desse áudio para que possa evitar que essa crise destrua seu relacionamento. Bônus 3. 5 regras para uma discussão honesta. Esse é um relatório especial contendo 5 regras básicas para ter uma discussão sensata. Veja, perder o controle em um conflito é como jogar álcool na fogueira dos problemas. Uma pequena espiral descontrolada sem solução. Casais costumam ir de 0 a 100 km por hora rapidamente em uma discussão, mas suas habilidades de solução estão no ponto morto. Essas 5 simples regras vão mudar radicalmente sua abordagem.
Bônus 4, grupo exclusivo para alunas. Uma das coisas mais importantes quando estamos em processo de transformação de vida é estar próximo de pessoas que compartilham do mesmo objetivo que a gente. Por isso, eu criei um grupo exclusivo e totalmente restrito. Somente alunas do método terão acesso a esse grupo. Esse é um bônus que vai te dar forças para que você não desista dos seus objetivos. Imagino que agora deve estar bem claro para você porque o Guia Casamento de Sucesso tem o valor normal de R$ 497. E isso sem incluir todos os bônus especiais. E se você comprasse todos os bônus separadamente, junto com o Guia Casamento de Sucesso, o seu investimento total seria de R$ 795. Porém, eu tenho um ótimo motivo de estar prestes a te fazer uma oferta extremamente especial somente hoje. E eu já vou falar sobre isso com você. Veja bem, a decisão de fazer parte do Guia Casamento de Sucesso é totalmente sua. Eu não quero que você pense mais em quantas vezes se frustrou ao tentar dar uma solução para o seu casamento. Ou naquela vez que você achou que teria uma noite de paz com o seu marido, mas tudo acabou em brigas novamente. Sei que você não aguenta mais tentar de tudo para ter a paz de volta ao seu lar. E isso não é o que eu quero para sua vida. Por isso, você merece saber, porque eu estou prestes a te dar um desconto imperdível somente hoje. Você já sabe que eu sinto que tenho uma obrigação com o mundo de entregar as verdades sobre um casamento de sucesso. Não é à toa que hoje eu ajudo milhares de pessoas, com dicas em meus blogs e outras milhares através de e-mail e WhatsApp. Sou muito grata por ter conseguido atingir o meu objetivo. Por isso, me dedico para que outras pessoas também realizem esse sonho. E esse se tornou o meu objetivo de vida. Isso significa que você vai receber o Guia Casamento de Sucesso por um preço ridiculamente baixo. Porque eu não quero que a parte financeira fique no seu caminho, impedindo você de alcançar sua felicidade plena. Então preste muita atenção. Apenas hoje e nesta página, o seu investimento no Guia Casamento de Sucesso não será R$ 795. Na verdade, nem perto disso, nem a metade disso, nem a metade da metade disso. Seu investimento total hoje, incluindo o Guia Casamento de Sucesso, mais todos os bônus, será de apenas R$ 97. Esse preço não chega nem perto de apenas um dos livros que eu precisei comprar para desenvolver esse método, mas eu quero realmente te ajudar. E tem mais uma coisa, eu quero fazer um acordo com você. Adquira hoje o Guia Casamento de Sucesso, use todo o material por 30 dias e se você não gostar ou achar que ele não funciona para você, o que eu acho muito difícil, eu vou te devolver cada centavo pago. Basta você me enviar um e-mail e o seu dinheiro será devolvido, sem perguntas, sem explicações. Tome essa decisão agora. Não esqueça que eu estou oferecendo um super desconto. E ainda tirei de você todo o risco, oferecendo uma garantia completa de 30 dias. Só que, eventualmente, eu vou ter que aumentar o preço para o valor de mercado que ele vale e merece estar. Então, garanta essa oferta especial agora mesmo, antes que eu precise aumentar o preço, ok? E vamos encarar os fatos. Há somente uma decisão inteligente que você pode tomar agora. Aproveite esse desconto temporário, oferecido somente hoje, através dessa página, e garanta seu lugar antes que alguém o faça. E comece ainda hoje a salvar seu casamento. Basta clicar no botão Eu Quero Salvar Meu Casamento. Aceitamos cartão de crédito e boleto bancário. Todo o processo é extremamente simples e completamente seguro. Na sua fatura virá escrito apenas diversos, garantindo totalmente a sua privacidade. Clique no botão Eu Quero Salvar Meu Casamento e mude o rumo da sua vida hoje. Se você está pensando em tomar essa decisão mais pra frente, eu vou te dizer uma coisa que é certa. Toda crise conjugal só piora com o tempo. De fato, as chances de salvar um relacionamento diminuem quanto mais tempo passa sem se fazer nada. E além disso, eu vou encerrar essa oferta em breve. Basicamente, estamos trabalhando com reserva de vagas para cada uma que assiste ao vídeo. E as vagas são limitadas, pois não pretendo ter muita gente na turma. Dessa forma, consigo dar mais atenção a todas. Há um grande número de mulheres assistindo a este vídeo nesse momento. E se você não agir até o final deste vídeo, serei forçada a oferecer o seu acesso ao Guia Casamento de Sucesso para outra pessoa. E você vai perder a sua grande oportunidade. Então, quanto vale para você salvar o seu casamento definitivamente? Não espere até que seja tarde demais. Tome uma atitude agora mesmo. Pegue as informações clicando em Eu Quero Salvar Meu Casamento logo abaixo. Te vejo no grupo exclusivo de alunas do Facebook. Um beijo no seu coração.